Pessoal, é o dia inteiro recebendo essas notificações aí, dá uma olhada. E olha que eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina, em frente à Casa Rosada. Se você quer também receber essas notificações todos os dias no seu celular, então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Já tem informação chegando aqui no meu telefone. Vamos começar pelo Flamengo, porque o Flamengo, olha, tá no mercado. O Flamengo já tem 2 jogadores que já estão contratados, né? O Gustavo Henrique só vai ser anunciado em 2020, até pelo término do contrato com o Santos, mas ele já tem um acordo com o Flamengo. Já tem o Pedro Rocha, que foi anunciado, inclusive, como reforço para o ataque. Inclusive, o Flamengo colocou em seu site oficial, os torcedores do Flamengo já comemoraram muito esse primeiro reforço que foi anunciado pelo Flamengo. E agora a bola da vez é o Thiago Maia. O Thiago Maia apareceu muito bem no Santos, formado lá no Santos. Já tem um histórico de seleção de base, é um jogador que foi campeão olímpico em 2016 pela seleção brasileira, jogador que está no Lille da França e agora entra na mira aí do Flamengo. Conrado, é um jogador que a gente tem escutado falar muito pouco ultimamente, tem jogado muito pouco, mas para o Flamengo, você entende que seria um jogador hoje útil, assim, ou seria mais para compor um elenco que já tem ali um meio-campo bem azeitado com o Arão e com o Gerson? Não, o Thiago Maia, se for contratado mesmo, vem para compor o elenco do Flamengo, que é o que está fazendo a diretoria, o Jorge Jesus, está reforçando o elenco, já assim, o Pedro Rocha não vem para ser titular, o Gustavo até acho que vai brigar por essa vaga, mas o Flamengo está pensando no time reserva e essa é uma posição que o Flamengo não teve uma reposição à altura, né? Entrava muito o Pires da Mota, no lugar do Gerson a gente viu entrando o Diego, que sempre foi o meio ofensivo, jogando ali mais recuado, então é uma posição que o Jesus quer, mas é uma aposta. O Thiago Maia, como você disse, não vem jogando lá na França, essa temporada nem entrando nos jogos tem entrado, na primeira foi reserva, entrava algumas vezes, até não sei se você lembra, ele foi junto com o Thiago Mendes, do São Paulo. Sim, o Thiago Mendes foi muito bem no Lille, foi titular, foi contratado pelo Lyon. Já o Thiago Maia não está bem, está pensando em voltar para recuperar a carreira, o que aconteceu com o Gerson. Exatamente. Aliás, acontece isso é natural. Quando o torcedor pensa, mas o jogador foi para a Europa, retornou, não foi bem. No caso do Thiago Maia, eu vejo assim que é muito parecido não só com a questão do Gerson, mas até com a questão propriamente do Gabigol, né? Que o Gabigol, quando foi para a Europa, não foi bem na Itália, depois passou para Portugal, mas aí Portugal foi uma situação completamente diferente, fugiu assim do desempenho propriamente do Gabigol. Aí quando ele vem para o Flamengo, vem para o Santos, melhor dizendo, aí depois no Flamengo que ele estoura, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, artilheiro do Brasil. Então assim, é um jogador que de repente ele tem muita qualidade. Ele começou muito bem a carreira. Muito bem, né? Aquela seleção olímpica que você citou, ele era titular daquela seleção, começou os 2 primeiros jogos, ele deu azar que ele foi suspenso durante aquela Olimpíada, que ele estava até bem. O Micali falou, poxa, perdi um jogador, foi suspenso, meu time não estava bem, mas o Thiago Maia estava bem. E aí entrou o Wallace no lugar dele, a seleção começou a ganhar, ele não voltou, então a gente não lembra tanto do Thiago Maia naquela seleção olímpica, mas ele era titular daquele time. Titular daquele time, e eu me lembro que quando ele saiu do Santos, né, quando teve essa venda para o Lille, essa negociação, a torcida do Santos sentiu muito a falta dele, porque era um jogador que era, assim, além da questão da intensidade, da velocidade, um jogador que toque de bola, é um jogador não menos marcador, né? Um jogador, para mim, assim, completo, né? Até acho que o Jorge Jesus vai usar ele na vaga do Arão. Apesar que ele já foi primeiro, já foi segundo volante, como você disse, né? Ele tem bom passe, velocidade, é um volante canhoto, mas o Arão também já foi segundo volante, na mão do Jesus veio fazer ali a função de primeiro homem. Então acho que ele deve vir para disputar ali a vaga com o Arão, pode ganhar essa vaga também e se precisar ocasionalmente fazer aquela segunda vaga. O Pires da Mota não agrada tanto a torcida assim, é um jogador, é um setor ali que o Flamengo está querendo reforçar e faz muito bem. Não, sem dúvida nenhuma. O Thiago Maia, então, entrando na mira do Flamengo. Aliás, já nas últimas temporadas, a gente vem falando aqui na Central do Mercado sobre o interesse de clubes brasileiros no Thiago Maia, nesse retorno do Thiago Maia ao Brasil, agora a vez do Flamengo, mas, por exemplo, no ano passado, eu me lembro de ter noticiado aqui na Central do Mercado, de ter falado que o nome do Thiago Maia era muito forte, por exemplo, nos bastidores do Palmeiras. Então, agora entra o Flamengo aí, querendo a contratação desse jovem jogador. Vamos para o Globo Esporte. Semana passada, e eu tô com essa bola na cabeça aqui, porque eu não tô vendo isso ser muito debatido, e eu achei uma baita sacada do Pedrinho. Ele apenas levantou a questão, sem dar a opinião do que o Flamengo deve fazer. É o seguinte, o contrato do Jesus vence em maio. Até agora, o Flamengo não conseguiu fazer uma prorrogação até dezembro. O Flamengo tentou.
que ele já prorrogasse até o final da nossa temporada. O Jesus, o que ele tem dito, em Portugal, inclusive, onde goza férias, é de que ele vai cumprir o contrato. Por que o contrato é até maio? Porque no meio do ano os clubes europeus se mexem e ele não esconde de ninguém que ele tem um sonho que no momento ainda é distante, porque ele não é um técnico hoje na mira de Real Madrid, de Barcelona, de PSG, de Bayern, de United, times desse tamanho. Ele sinalizou que se um gigante europeu vier, ele vai, mas só um gigante. O Everton, por exemplo, clube de Liverpool, fez proposta e ele nem quis saber, continuou no Flamengo. Porque ele disse que são 5 clubes, né? Ele disse que são 5, a gente acha que esses 5 são os 8. É restrito demais. Se forem só esses 5, A gente acha que esses 5 são os 8. é bom pro Flamengo. Real Madrid, Barcelona, Embora ele tenha dito também que a Inglaterra não o encanta, né? Não sei PSG, Bayern e uns 3 ingleses. Também pelo idioma. Se ele reclama do idioma na Inglaterra... Juventus. Como é que ele Vamos vai colocar trabalhar na Alemanha? esses 5 como uns 8. E aí a questão que o Pedrinho levanta é a seguinte: o trabalho do Jesus é excepcional, né? É óbvio que o Flamengo deve se esforçar ao máximo para continuar com o técnico, que está garantido até maio. Mas digamos que ele fale, não, eu só me garanto aqui até maio. Deve o Flamengo dar uma volta 360 ou espera mesmo até maio e se ele quiser ir embora, paciência, recomeça o ano com a saída do português? Eu acho um debate interessante, importante e necessário. E acho uma situação muito difícil essa para o Flamengo. Porque o que fazer? Você vai começar a procurar um outro técnico, uma solução, por exemplo, um plano B, para uma eventual saída do Jesus, sem ter a garantia de que isso vai acontecer. E um técnico tem o respaldo da torcida. A gente viu, todos os jogos do Flamengo no Maracanã, era sempre o nome mais ovacionado, não era do Gabigol nem do Bruno Henrique, era do Jorge Jesus. O principal reforço que o Flamengo pode ter para a sua temporada, para o seu ano de 2020, é contar com o Jorge Jesus até dezembro. Não se sabe se será possível. E ainda que prorrogue o contrato até dezembro, nada impede o Jesus fazer o que já tinha feito. Incluir ali uma cláusula de saída no meio da temporada, como você disse, no meio do ano, quando se tem a principal janela de transferência para a Europa. Então, é uma situação, de fato, bastante complicada. E não é só o Jesus, né? Porque o Jesus trouxe toda a comissão técnica e a gente viu o impacto que teve toda essa comissão técnica no trabalho do Flamengo. Então, acho que é, de fato, uma questão que precisa ser debatida, por nós também, porque ela é muito curiosa, pelo Flamengo, porque gera preocupação, mas eu acho que o clube fica um pouco amarrado nessa situação. Eu acho que o Flamengo não tem escolha. Tem que fazer. Tem que apostar e torcer para ele não sair em maio. Não tem escolha. Como é que você vai falar, não, beleza, Jesus, vou começar o ano com outro? Não tem como. Fazer essa comparação agora, depois de títulos brasileiro e Libertadores, parece descabido, mas o Flamengo passou por um momento parecido com a questão do Rueda. Sim. Depois da Sul-Americana, o vice-campeonato, a possibilidade de saída para a seleção e ficou amarrado a ponto de iniciar a temporada com Carpegiani, né? Sem definir um treinador de início naquele momento. Então, que ia ser coordenador, acabou sendo técnico. É muito delicado, mas é impossível o movimento de rompimento ser do Flamengo. Possível. Não tem então, como. assim, Não tem como. você muito mais continuar olhando o mercado e fazendo seus contatos e tentando entender a situação do que tomar uma decisão, não é isso? Não parte do Flamengo a decisão. O Flamengo tem alguns trunfos na sua mão, né? Hoje, por exemplo, o Flamengo contrata muito possivelmente o treinador que ele quiser, no momento em que ele quiser, né? Assim, dentro de um leque talvez um pouco mais limitado, claro, mas chegar em maio e o Flamengo tiver foco num treinador, a chance desse cara aceitar trabalhar no Flamengo, óbvio, né? Não estou falando, gente, do Guardiola, do Klopp, estou falando dentro de um mercado possível e real, é muito melhor, é muito maior. O cara vai querer ir para o Flamengo, não vai querer ir para outros clubes que estão endividados, que não tem jogador, que estão com protesto, etc. Outra coisa que o Flamengo provou esse ano, que com a superioridade que ele construiu de elenco em relação aos outros times brasileiros, de orçamento... E que deve crescer. E vem vindo de estrutura e que deve crescer. Nessa temporada ele conseguiu trocar o técnico em julho e ganhar os títulos com o pé nas costas. Quer dizer, hoje para o Flamengo, claro que não é o ideal, mas se ele tiver que recomeçar em maio, eu não vejo uma desvantagem esportiva tão grande em relação ao final do ano. O São Paulo vai passar... Alguém vai começar a campanha a dizer isso. Alguém vai passar 6 meses em casa. São Paulo esperando o Flamengo, esperando a decisão de Jesus. O Flamengo tem que falar pro Jesus jogar limpo, né? Ó, se pintar alguma coisa em fevereiro e você acertar, não vai me falar em abril, não vai me falar em maio, né? Você me fala na hora e a gente vê como faz. Mas a relação parece muito cordial nesse aspecto, né? E o Jesus não me parece ser o cara que faria algo diferente disso. Olha, o Guilherme... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional.
Hoje eu consigo faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.